Doutora Rosália, bom dia. Oi, bom dia, Patrícia. Tudo bem? Tudo bem. Doutora, vamos explicar para o nosso ouvinte o que é tireoide, a importância da tireoide para o nosso organismo? Bem, a tireoide, ela é uma glândula, né, que Uhum. fica na região cervical, no pescoço, bem abaixo da cartilagem cricoide, que no homem a gente chama de pomo de Adão, né? É uma glândula pequenininha, ela tem um volume de aproximadamente 15 centímetros cúbicos e ela produz, né, os hormônios tireoidianos, que são fundamentais para que o nosso organismo funcione adequadamente, que é o T3 e o T4. Uhum. Então, apesar de ser uma glândula muito pequenininha, ela é muito importante. E isso dá para medir o funcionamento da tireoide de que forma? Se ela está É, funcionando é, é bem, se muito precisa de tranquilo remédio? avaliar, né? Uhum. Sim, é muito tranquilo, basta um exame de sangue, né? Dosagem de TSH, que é o hormônio tireoestimulante, que vai estimular a produção dos hormônios tireoidianos, e também a gente costuma dosar o T4 livre. Então, através da dosagem desses dois hormônios, a gente já consegue fazer o diagnóstico das disfunções tireoidianas. E a partir daí, dependente do resultado, precisa também de exame de imagem? Dá para fazer, né? Ultrassonografia da tireoide, não dá? Sim, na verdade, os exames de sangue, eles vão nos dizer se a tireoide está funcionando adequadamente ou não. Uhum. Daí é importante a gente saber qual o motivo dessa disfunção. Então, quando eles vêm alterados, aí a gente costuma pedir os anticorpos, os dois principais anticorpos, antitireoperoxidase e antitireoglobulina, que se vierem positivo, né, eles falam a favor de uma doença autoimune e também ultrassom. O ultrassom ajuda também a avaliar a textura da glândula, se ela está aumentada, se ela está pequenininha, se ela está homogênea, heterogênea, e também vai ajudar, então, tanto no diagnóstico, quanto também para avaliação de nódulos, né? Então, muitas vezes o paciente tem nódulo e a gente precisa saber se esse nódulo é suspeito ou não, para saber se vai continuar a investigação ou se vai só acompanhar. Agora, muita gente fica preocupado com a ingestão do sal, por conta da pressão alta e por aí vai. Só que o sal tem iodo e o iodo também pode afetar a tireoide? Na verdade, ele não vai afetar. O iodo, ele é Hum. fundamental para que a tireoide funcione adequadamente. Ah, então E ele é é por isso que o mocinho. nosso sal, ele é iodado, né? Uhum. Antigamente, a gente tinha um problema de saúde muito grave, que era o bócio endêmico. Então, o nosso país, ele tinha várias áreas onde havia deficiência de iodo, e isso levava à formação do bócio, daquelas tireoides volumosas, né? Que o diagnóstico era, então, um bócio endêmico, porque ele afetava várias regiões onde existia deficiência de iodo. Então, a tireoide, ela aumentava de tamanho e acompanhada, então, do hipotireoidismo. O que acontece? Com o programa de iodação do sal, um programa do governo, nosso sal passou a ser iodado. E isso fez com que esse problema se resolvesse. Então, hoje em dia, a gente tem praticamente, não tem, né, praticamente esse problema de deficiência de iodo. Mas a gente tá vivendo um problema oposto. Hum. Justamente por conta do excesso de consumo de sal, a gente está apresentando indivíduos com excesso de iodo. E o excesso de iodo, assim como a falta de iodo, podem prejudicar a tireoide. Então, o ideal é o equilíbrio, né? Que a gente Uhum. coma sal na quantidade correta, que daí a gente vai estar ingerindo iodo na quantidade correta, que é fundamental para que a glândula funcione adequadamente. Tanto a falta quanto o excesso é que vão causar problemas. Então o iodo pode ser vilão ou mocinho, né? É para ser mocinho, né? Exatamente. Exato. Agora, a senhora falou da doença autoimune, eu já tenho até pergunta de ouvinte aqui. O Renan está falando sobre a tireoidite de Hashimoto. É essa a doença autoimune da tireoide, doutora? São duas doenças autoimunes mais comuns, né? A tireoidite de Hashimoto, que causa a longo prazo, pode ser inicialmente ou depois ao longo do tempo, o hipotireoidismo, e a doença de Graves, que também é uma tireoidite autoimune, que vai causar o hipertireoidismo. Então, são duas doenças opostas, ambas causadas por uma doença autoimune. Uhum. Alguns mitos e verdades envolvem a tireoide, doutora. Criança pode ter alguma doença de tireoide? Sim ou não?
Sim, com certeza, né? E principal e mais, assim, acredito que é o que a gente, na verdade, tenta combater com o teste do pezinho, é o hipotireoidismo congênito, que é a principal causa de retardo mental inevitável, né? Então, que é uma causa evitável, aliás. Então, se a gente fizer o teste do pezinho, a gente consegue fazer o diagnóstico precoce e impedir um problema com tamanha gravidade, que seria, senão, uma criança com cretinismo, né? Uhum. A obesidade, ela causa problema na tireoide ou a tireoide causa obesidade? Na verdade, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Ambos, Uhum. né? A, o hipotireoidismo ele não vai causar obesidade, mas o que que acontece? O hipotireoidismo ele leva a uma lentificação da velocidade do organismo. Isso pode levar a um ganho de peso, não necessariamente obesidade, né? Mas pode facilitar o ganho de peso. Porém, a Uhum. obesidade em si, ela pode alterar o valor de TSH também, por um mecanismo compensatório. Então, eu acho que tanto um quanto o outro podem causar problemas. A senhora falou da medição de T4 e T3. Tem uma informação que circula por aí que tomar o hormônio da tireoide ajuda a emagrecer. E realmente isso é um problema grave, né? Porque Uhum. com certeza o hipertireoidismo leva à perda de peso, mas a que custas, né? Então, as custas de risco de várias complicações muito importantes, entre elas a arritmia cardíaca, que pode ser fatal, além de osteoporose, por exemplo, né? Então, não é a melhor forma da gente conseguir perder peso, né? Melhor fazer uma dieta, atividade física. Hoje a gente tem uma gama enorme de medicações possíveis aí que a gente pode utilizar, não precisa ser o hormônio tireoidiano, não. Uhum. Nem deve, né? A Renata está aqui perguntando sobre nódulos na tireoide. Diz que é melhor fazer logo uma ultrassom e, se precisar, opera de uma vez. Não, não é bem assim, né? Felizmente, a imensa maioria dos nódulos são benignos, somente 5% dos nódulos são malignos, né? Então, a gente realmente deve fazer ultrassom quando tem algum paciente com histórico, com algum fator de risco, ou quando tem um nódulo, né, que é um nódulo palpável, e o ultrassom ele vai justamente ajudar a gente a avaliar se esse nódulo ele tem algum risco de malignidade e ele precisa ser puncionado. É justamente o oposto, ele vai ajudar a avaliação desse nódulo. E ele tem suas indicações. Puncionar para fazer uma biópsia e saber se é benigno ou Isso, maligno. Uhum. a punção do nódulo tireoidiano, ela é feita com uma agulha fina, né? Então, a gente, nesse caso, tira um material de dentro do nódulo e avalia as células, né, desse material. E aí, é o exame citológico, que a gente chama. E aí, com base nesse exame citológico, a gente vai classificar, então, esse nódulo em benigno, maligno ou indeterminado, né? Uhum. E aí, vai definir a conduta. Eu imagino que deve ser um exame incômodo, né? Porque é pescoço aqui, né? Onde a gente normalmente respira. Para fazer a punção Não, precisa da ultrassonografia, é isso? isso, essa punção ela é guiada por ultrassonografia, ou seja, o radiologista, né, ele vai usar o ultrassom para encontrar o nódulo e poder fazer a punção, colocar a agulhinha lá guiada nesse nódulo. Mas ele, por incrível que pareça, é um exame muito tranquilo, Ah, que bom. porque a tireoide ela é uma glândula muito superficial, né? Então, colocou a agulhinha já chega na tireoide. Então, o paciente, normalmente, ele só recebe uma anestesia local e aí faz o exame tranquilamente no laboratório, não precisa de sedação, nada. Agora, a maior parte da população tem nódulo na tireoide, doutora? Ou não? Eu já conversei com sim. tanta gente que tem nódulo na tireoide, 2, 3 às vezes. Isso, e cada vez mais frequente, né? Porque a gente acredita também, porque por conta da melhora da qualidade dos exames de imagem, a gente acaba fazendo mais diagnóstico de nódulos, né? E isso tem feito, então, causando excesso de diagnósticos. E é por isso que é tão importante a gente saber olhar o ultrassom, avaliar se esse nódulo realmente precisa de mais investigação ou não. Lembrando que a maioria dos nódulos, 95%, são benignos, tá? Não são câncer. Dá para viver a vida inteira com eles ali, mas tem que fazer controle, né? Se o nódulo for benigno, não tem problema nenhum, né? O grande problema é que às vezes o nódulo é benigno e ele é funcionante. O que que é isso? Apesar dele ser benigno, ele leva ao aumento da produção de hormônio tireoidiano, que é o que a gente chama de nódulo autônomo,
né? E aí sim ele precisa ser tratado. Aí esse tratamento pode ser com cirurgia, pode ser com iodoterapia, pode ser com radiofrequência, enfim. Apesar de não ser maligno, ele também precisa de tratamento. Uhum. Ouvinte perguntando, deixa eu pegar o nome dela, Conceição perguntando em que situações é necessário operar a tireoide. Bom, tem várias situações, né? Aí a gente precisa pensar que tem uma gama de diagnóstico enorme, né? Quantidade de diagnósticos que podem ser feitos e que às vezes precisam de cirurgia. Então, por exemplo, a doença de Graves, né? Que é a doença autoimune tiroidiana. A depender do caso, aí a cirurgia é indicada. Nódulos, né? Nódulos suspeitos ou nódulos malignos, também a cirurgia é indicada. Nódulo autônomo, que eu acabei de falar, que é o nódulo que produz hormônio tiroidiano. Uma das opções é a cirurgia. Então, tem várias indicações, a gente precisa só saber exatamente qual é a melhor em cada caso. Em algum caso, as pessoas precisam tomar remédio para o resto da vida para tireoide, doutora? Na verdade não é o remédio, né? As pessoas confundem muito isso. Algumas vezes os pacientes, né, acabam tirando toda a tireoide ou tiram parcialmente, e aí eles precisam repor o hormônio tiroidiano. Mas o hormônio tiroidiano sintético, ele é igual, né? Isso é sintético, mas ele é o mesmo hormônio que a gente produzia antes da tireoide ter problema. Então, tanto em situações de hipotireoidismo causados por doença autoimune, por exemplo, quanto em situações de hipotireoidismo pós-cirúrgico, é necessária a reposição do hormônio tiroidiano e, nesse caso, a pessoa vai ter que repor para o resto da vida. Mas não é um remédio, não tem nenhum efeito colateral. É o mesmo hormônio, só que ele é sintético. É só uma reposição. Doutora, para a gente encerrar, que recado a senhora daria para a gente cuidar melhor aí da nossa tireoide? Olha, o importante é que a gente sempre esteja atento, né, para os sinais e sintomas das doenças tireoidianas. Então, o hipertireoidismo, ele pode causar perda de peso, taquicardia, agitação, insônia, né? Então, os pacientes que têm esses sintomas devem procurar ajuda e, oposto a isso, o hipotireoidismo, né? Que pode causar, então, lentificação, dor no corpo, queda de cabelos, unhas quebradiças, ganho de peso, né? Um leve ganho de peso, até mais causado pelo inchaço do que pelo próprio ganho de peso em si, sonolência. Então, os pacientes que têm esses sintomas devem procurar ajuda, né, de um especialista para que o diagnóstico seja feito e o paciente possa, então, ser tratado. Doutora, muito obrigada, viu, por conversar conosco e responder os nossos ouvintes aqui. Imagina, o prazer foi todo meu, Patrícia. Bom dia para você. Bom dia para a senhora, para a equipe e até uma próxima oportunidade. Até logo. Tchau, tchau.